Olá a todos, todos na bênção, graças a Deus. Né? Muito bem, eu vou falar de Mateus 24. E vocês estão vendo essa imagem aí, mais de 7 mil cristãos foram brutalmente mortos na Nigéria. É muito mais, passa disso. Não só na Nigéria, vocês estão assistindo vários vídeos aí, a perseguição lá na China, aconteceu na Coreia, aqui nos países aqui da América Latina, Caribe, Venezuela, Nicarágua, Cuba, enfim, vários países aí ligados ao comunismo socialista, tempo esquerda negra, o mundo islâmico, são os inimigos da igreja natural da igreja de Jesus Cristo. E quando João saiu da ilha de Patmos, foi solto, voltou lá para Éfeso, aliás, foi para Éfeso, ele partiu para a eternidade lá, no final do século I. E de lá para cá, Apocalipse começou a se cumprir. Peste, pestilências, pragas, guerra. O mundo já estava sentindo os sinais da vida do Senhor Jesus Cristo, os sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou, né? Desde aquela época. E aqui começa em Mateus, sermão profético, princípio de dores, Mateus 24, do 1 em diante, começa, né, falando. E quando Jesus ia sair do templo, aproximado dele seu discípulo para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe diz: não vês tudo isto? Na verdade, eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou derribada, aliás, né? Derribada. E aconteceu em 70, né? O imperador Tício Vespasiano entrou em Israel e acabou com tudo. Não só o templo, matou os judeus, dezenas, centenas e milhões de pessoas naquela época, do ano 70. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas que haverá, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou é do fim do mundo, né? O termo certo não é final dos tempos, é fim do mundo. E Jesus respondendo, disse: acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olha aí, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Quantas fomes houve no mundo, né? Quantas fomes já houve desde aquela época até hoje? Nação contra nação nem se fala, reino contra reino nem se fala. Então, peste, como eu falei, peste, pestilência peste, pestilência peste, pestilência e peste. Peste, pestilência e pestilências. Já houve várias. Terremoto, desde o século passado para hoje, só havia 2 sismógrafos no mundo. Nos Estados Unidos, na antiga União Soviética. No século passado, foram mais de 2.000 terremotos foram detectados nesses 2 sismógrafos da antiga União Soviética, agora é a Rússia e dos Estados Unidos. Mas todas essas coisas são princípios de Deus, versículo 8. Então vos hão de entregar para ser atormentados, se matar vos hão, serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? São mais de 7 mil irmãos que foram brutalmente mortos na Nigéria, e vai haver mais morte. Então, se houvesse uma perseguição aqui no Brasil, posso falar algo aqui? Não vão ficar tristes comigo, não. Tem um bocado de cristão, de todas as ramificações cristãs, iria negar Jesus, com certeza. Eles não iam segurar a onda de vir uma arma na cabeça, atirando nele, ou cortar o pescoço dele, ou matar seus filhos. Infelizmente, muita gente iria negar. Eu não tenho dúvida disso, porque o que o povo fez agora, misericórdia, é sinal que realmente não tem tremor e temor de Deus, não. Com certeza, muitos iriam negar. 24:10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traçam a uns outros, e a uns outros se aborrecerão. Nem se fala, isso aqui está se cumprindo a risca. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bem, aqui chama falso profeta, não anticristo. Então, com a história do anticristo, a imagem do homem, isso é conversa. Olha, todos aqueles que é contra Cristo é anticristo. Os muçulmanos é anticristo, os judeus que lá no Israel são anticristo, que eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo, aí vai. Não acredita no Senhor Jesus Cristo nas profecias, é anticristo. Então, vamos parar com isso. Esses camaradas estão inventando tal de anticristo só para ganhar visualizações. Isso é conversa para boi dormir. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E está realmente esfriando. O amor está realmente esfriando. Todos os 3 tipos de amor, o ágape, o hélio e os filhos. É do homem para a mulher, do cristão para outro cristão e do homem para Deus. Está esfriando. Entendeu? Infelizmente, está esfriando e muito mesmo. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Todo o planeta sabe quem é cristão, quem é crente. Quem são os cristãos. Todo mundo já sabe quem é Jesus Cristo.
já sabe do que ele falou, dos sinais da vida dele, Mateus, aqui em Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21, Apocalipse, e outras passagens escatológicas da Bíblia Sagrada. E aí vai. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação e da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que nem entenda. Chegou já. Né? Mateus 24, 15. Já chegou lá em Jerusalém. Jerusalém está vivendo momentos difíceis, porque está vendo a divisão tem entre isso, por causa da volta do Messias. Então, e a desolação está muito grande, porque eles também estão sendo muito brutalmente perseguidos. Vocês vê lá, foram atacados pelo Hamas, da Palestina, foram atacados do Líbano, foram atacados da Síria e do Irã. Então vocês veem que o negócio tá pegando. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, 16, 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Eu estou falando aqui, o sermão continua, a grande tribulação. Ele chega aqui, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Me diz uma coisa, fugir para os montes para quê? Não vai adiantar. Porque a perseguição vai ser brutal em monte, onde é que tiver, vai ser brutal. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Como é que vai descer? Então, isso aqui pode estar significando tsunami, maremoto, terremoto, vários tipos. Isso aqui pode ser ligado mais a enchentes. Porque para ficar em cima de casa, só nessa situação, né? E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Exatamente isso. Aí das grávidas, das que amamentaram naqueles dias. Ou seja, a situação vai ser tão caótica. Vocês veem, quando tiver arrebatamento da igreja, um dos grandes vai ser as mulheres que tiver grávida, a barriga murchar. Né? Ele fala, e orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Veja bem, o sábado os judeus guardam o sábado. O inverno, provavelmente foi inverno lá na Israel, né? Na nação de Israel. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco jamais haverá. Olha só, misericórdia, Mateus 4, 21. Vocês, não, preste atenção nessa leitura. Grande aflição, como nunca houve desde o princípio, misericórdia, hein? E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma casa salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados, aquele dia já está abreviado os dias. Né? Mateus 24, 22, já está abreviado, porque o dia está voando. Vocês veem, nós já vamos terminar outubro, já vamos para novembro, o ano está passando rápido. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não descrédito. Vocês estão notando que o Senhor Jesus Cristo está batendo muito sobre os falsos cristos, dizer que é ele, porque surgiram muitos falsos cristos, falsos profetas, falando tão grandes sinais e prodígios que, se possível, foi enganar até os escolhidos. Pode estar acontecendo já? Provavelmente. Então, vamos ficar atentos a isso. Amém? Vamos ficar atentos a isso. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, imagina o resto. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, quer dizer, vai ser de surpresa. Vai ser de repente. Pois onde tiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Então, vocês observam aí que Jesus deu uma série de definições, de características da volta dele. E são muito claras, são muito evidentes. Né, são muito transparentes. Então, para quem crê mesmo. Eu creio, absolutamente eu creio, que eu estou vendo cumprir grande parte das palavras proféticas do final dos tempos. O sermão continua a vida do Filho do Homem. Ele segue dizendo, logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua da sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vai ser tremendo, hein? Isso aqui é o fim absoluto de todas as coisas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Olha que coisa linda, hein? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor e trombeta, os quais juntarão os seus escuridez dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Isso vai ser tremendo, arrebatamento da igreja, né? Está perto, viu? Está muito perto. Aprender por a palavra da figueira. Quando já o seu ramo se torna terro e brota as folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele falou isso em Mateus 5,18, né? Na verdade, eu vos digo, ele disse, na verdade, eu vos digo, ainda que passe o céu até nem o jota da lei se omitirá sem que tudo seja cumprido. Então está cumprindo, né? E em verdade vos digo, assim, o céu até já li. O sermão continua, exortação à vigilância. Ele segue dizendo aqui, novamente, olha só, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Agora ele já sabe. Agora ele já sabe. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do filho do homem, que às vezes ficar escarnecendo Noé. Noé levou 100 anos para construir aquela arca com os filhos dele, e de repente ele terminou,
E Deus mandou ele entrar na arca com a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa, aliás, seus filhos e suas noras, e aí selou a arca, pronto. Aí veio o dilúvio, destruiu toda a humanidade que existia naquela época, porque a maldade do homem era muito grande naquela época. Por conta assim, como foi no dia anterior de novo, comia, bebia, casava, dava os casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não estavam acreditando que haveria um dilúvio da terra, que aquele lugar se encheria de água. No deserto daquele, ninguém acreditaria. Logicamente, ninguém teria como acreditar numa situação dessa. Então vocês veem que foram 100 anos Noé construindo aquela arca. E aí Deus deu sinal para ele, entra com a sua esposa, com seus filhos, suas noras, e os animais. Aí Deus permitiu o grande dilúvio. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vida do filho. Deus só salvou 8 pessoas, somente 8. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Quer dizer, vai ser arrebatamento, né? Estando 2, morrendo no meio, será levado um e deixado a outra. Vigiai, pois, querendo saber a hora que há de vir o vosso Senhor, o Filho do Homem, né? E ele segue dizer, mas considerai isso, se o pai de família soubesse da vigília da noite que havia de violador, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também estáis vós apercebido. Também, desculpa, por isso estáis vós percebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Vocês estão vendo aí? Então, Mateus 26, 41, ele diz, vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, né? Mateus 26, 41. Então, nós precisamos vigiar, né? Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar percebidos, como ele falou aqui, o Senhor Jesus Cristo. E o arrebatamento da igreja está muito próximo. Nós precisamos buscar Deus, se aproximar mais de Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar as madrugadas. E vocês viram essa imagem aí dos cristãos sendo brutalmente perseguidos na Nigéria e em vários lugares do mundo, na China agora. Muitos foram presos hoje. E, repito, se houvesse uma grande perseguição do Brasil, que está arriscada a ter, olha, você pode falar, você está julgando. Olha, infelizmente eu sou obrigado a falar isso novamente, que eu falei no começo do vídeo. Muitos vão negar. Infelizmente, muitos vão negar, porque muitos não têm temor e temor de Deus. Porque fazer o que eles fizeram agora, uns anos atrás aí, olha, entregar o pai, a pai na mão de comunista, socialista, extrema esquerda negra, que não gosta dos cristãos como os islâmicos e os judeus. Persegue os cristãos, mata, destrói as igrejas. E o pessoal fazer isso é brincadeira. Mas tudo é o cumprimento, está na palavra. Que Deus tenha misericórdia, compaixão e piedade de nós, que nós possamos estar de pé na vida do Filho do Homem, como ele falou aqui, está percebido. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e, se você não é inscrito, se inscreve, dê aquele like que nos ajuda a crescer o nosso canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado a todos.